Oi, gente, estamos de volta ao nosso estudo de escatologia. Semana passada nós abordamos o assunto da carta à igreja de Éfeso. Estamos estudando esses dias as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que está relacionada em Apocalipse, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 cartas às 7 igrejas trazem para a nossa realidade como cristãos e para a nossa realidade como igreja também. Traz uma mensagem muito forte para os dias de hoje. Mas essas cartas a essas igrejas, como eu já falei anteriormente, eram cartas às igrejas da época. Então, cada carta tinha uma característica, porque era característica daquela igreja que existia naquele tempo. E hoje nós iremos estudar 2 igrejas, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Vamos começar com a igreja de Esmirna, que se encontra em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Vou fazer a leitura do texto e depois nós iremos pausadamente tratando cada assunto que é abordado nessa carta à igreja de Esmirna, tá? Então diz assim: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, a carta à igreja de Esmirna, Jesus começa já dando uma ordem para o apóstolo João, que foi quem estava em Patmos, tendo toda aquela visão do Apocalipse, né, do livro de Apocalipse. E ele manda João escrever para o anjo da igreja em Esmirna, ou seja, para o pastor, para o líder daquela igreja. E sempre Jesus abre a carta e encerra a carta se apresentando, mostrando suas características. Então, no versículo 1, ele diz: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Essas são as características de Jesus como juiz daquela situação, daquela igreja. E para isso, para que nós possamos entender essa carta da igreja de Esmirna, nós precisamos primeiro entender como era a cidade de Esmirna, quais eram suas características, como eram os costumes daquela cidade. Então, para a gente entender a carta e a cidade da igreja de Esmirna, nós precisamos compreender o significado do nome Esmirna, que significa mirra esmagada, ou algo amargo. Isso era o nome da cidade, o significado do nome Esmirna. E Esmirna era um centro muito importante de culto ao imperador romano, ao Império Romano. Então, lá em Esmirna se tinha algo muito forte com relação à adoração mesmo ao imperador, a toda aquela questão de deuses e de que os romanos seguiam, né, que eles implantavam. Os cristãos da igreja de Esmirna foram perseguidos por sua fé. Eles eram perseguidos tanto por judeus como pelos gentios. Pelos gentios por conta do cristianismo, porque o cristianismo atestava que existia um só Deus, que existia um único Salvador, que era Jesus. E lá em Esmirna, como existia adoração a inúmeros deuses, porque misturava, na verdade, Roma englobou tanto a cultura romana quanto a cultura grega. Então, até a gente conhece cultura greco-romana. Fez aquela salada de adoração a deuses, ao imperador, a Roma, enfim, era um lugar de pura idolatria. Então, os cristãos, eles eram perseguidos por conta da sua fé em Cristo, declarando que é o único Salvador, o único Deus. E eles eram também perseguidos por judeus, pelos judeus que não aceitavam o cristianismo, pessoas que diziam ser judeus e que não, na verdade, eram judeus
de nome, mas não eram judeus de essência, porque eles não tinham conhecimento real do que significava ser judeu. Então, quando a gente começa a entender essa situação de Esmirna, que eles eram muito perseguidos, muitos sofreram, a gente já vincula ao nome de Esmirna, que significa mirra esmagada, né? Então, isso traz muito com relação ao que aqueles cristãos de Esmirna sofriam. Eles foram realmente triturados, esmagados, mortos. Eles foram totalmente perseguidos, porque pegou justamente a época da perseguição romana em cima dos cristãos, que foi por volta do ano 100 até o ano 300 depois de Cristo. Né? Foi quando teve muitos martírios. E aí é quando Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna e ele diz: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. E é tremendo ver isso quando Jesus se apresenta daquele que foi morto e reviveu. Por quê? Porque a igreja de Esmirna estava sendo assolada. Muitos estavam sendo mortos por amor ao evangelho. Ela foi perseguida por sua fé. Por isso Jesus se apresenta como aquele que foi morto e que reviveu. Jesus se mostra aqui assim, dizendo que há vitória. Jesus morreu pelo sofrimento, pela perseguição em cima dele, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E isso traz esperança para aqueles cristãos daquela igreja. A gente já vê desde o começo Jesus trazendo esperança para aqueles cristãos. E aí ele continua: conheço, no versículo 9, conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Então, o que a gente vê é que os cristãos de Esmirna, eles eram pobres, literalmente pobres, no que fala de recurso financeiro. Eles não tinham praticamente nada. Eles eram extremamente ricos, pois eles viviam em função dos valores eternos, imutáveis, de riquezas que jamais poderiam lhes ser tiradas. Então, é quando Jesus diz isso: conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico. Apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar da pobreza extrema que eles viviam, eles eram ricos por conta disso, porque eles guardaram a palavra do Senhor, eles guardaram aquilo que o Senhor tinha prometido para eles, eles não esmoreceram. Quando nós estudamos as igrejas, nós observamos as características delas, em relação à reprimenda, em relação a elogio. Das 7 igrejas mencionadas em Apocalipse, apenas duas não apresentavam reprimenda, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que a gente vai estudar mais à frente. Então, apenas essas duas só tiveram elogios. Todas as outras tiveram elogios e reprimendas. Essas duas não tiveram nenhuma reprimenda. E de todas as 7 igrejas, a única que não teve elogio foi a igreja de Laodiceia. Ela só teve exortação, reprimenda, mas ela não teve nenhuma palavra de elogio. Então, a igreja de Esmirna, como ela não tinha reprimenda, ela tinha elogio, e nessa palavra do versículo 9, dizendo: conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Na verdade, o sofrimento dessa igreja por Cristo só aumentava essa igreja de Esmirna, só fazia ela crescer, só fazia ela perseverar. E com relação a isso de que se dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás, o que a gente observa com isso é que o verdadeiro judeu, ele é definido por termos espirituais. Não apenas ser judeu de nacionalidade mesmo, de nascer lá, mas o judeu é definido em termos espirituais também. Então, aquele povo que se dizia judeu, mas não era, é porque eles tinham a nacionalidade, porém eles não seguiam nada do que a palavra falava a respeito da lei judaica, do amor ao próximo, enfim, de todas as coisas. E por isso que Jesus chama que eles são sinagoga de Satanás. Então, qualquer grupo religioso, seja judeu ou gentio,
que não reconhece Jesus como Filho de Deus está agindo de modo contrário à vontade de Deus. Esses cristãos, eles não tinham a aprovação de homens, mas eles tinham a aprovação de Deus. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte, no versículo 10. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão para que sejais provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Jesus garante que conhece os planos de Satanás e está inteiramente no controle da situação. Por isso ele diz para os cristãos dessa igreja, ele diz, não temas o que vocês hão de sofrer. Não temas. E ele ainda alerta, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Ou seja, quando ele fala essa questão de tribulação de 10 dias, mostra que seria por um pouco de tempo, né? Que seria por um curto período de tempo. Eles seriam provados, seriam lançados na prisão, mas Jesus estava dizendo, eu tenho o controle de todas as coisas e vocês sejam fiéis. E ele continua no versículo 10. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ou seja, o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Que mesmo martirizados, eles eram levados à glória usando suas coroas. Por quê? Porque Esmirna era uma cidade importante e influente na questão dos jogos esportivos. Esmirna era participante expressiva nesses jogos, então eles entendiam muito bem o que era essa coroa da vida, porque era o prêmio daquele que chegava e era vencedor. Eu acho lindo o que Jesus fala, porque lá nos evangelhos, ele fala, quando ele estava na terra, ele falava muito usando exemplos. Ele contextualizava a situação. Ele falava da semente, ele falava do grão de mostarda, ele falava da dracma perdida. Ele sempre contextualizava a situação. E aqui não é diferente. Ele pega uma situação em que os habitantes de Esmirna já conheciam, que era a questão dos jogos e da coroa. Ele fala, seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Então, ele está dizendo aqui que aqui já é um jogo, o jogo da vida, né? Essa provação levaria muitos à morte, mas ele, desde o começo da carta, ele já se apresenta como aquele que foi morto e reviveu, e aqui ele diz, seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Então, é na tribulação que os vencedores e os derrotados se revelam. E aqui a gente vê claramente para essa igreja que aqueles que vencessem são aqueles que realmente conseguiram passar pela tribulação e sustentaram até o fim e receberão a coroa da vida. A mensagem é clara nessa carta que a perseguição ela purifica. A perseguição ela traz vigor espiritual para essa igreja. É na dificuldade que o nosso coração será provado, se realmente vamos nos afastar de Deus ou se nós vamos buscar cada vez mais a Deus. E a gente vê vários exemplos disso no livro de Atos, quando Paulo e Silas foram presos e ali eles começaram a louvar e a glorificar a Deus mesmo diante de uma situação tão difícil, de tanto sofrimento, porque eles tinham apanhado muito. Então, a igreja de Esmirna é uma igreja fiel, é uma igreja que se firmava na palavra, na promessa do Senhor. E Jesus finaliza a carta dizendo, no versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, que é a morte eterna. É lindo quando Jesus se apresenta para essa igreja, quando Jesus elogia essa igreja, como Jesus se identifica com o problema daquela igreja, porque Jesus se identifica conosco, ele se identifica comigo, ele se identifica com você, ele está se identificando com as nossas vidas durante esse período que nós estamos vivendo, mais do que nunca, e eu posso trazer o contexto para a nossa realidade hoje, daquilo que a gente está vivendo,
que realmente nós estamos sendo provados, para saber, na dificuldade, nós iremos nos afastar de Deus ou na dificuldade nós iremos buscar a Deus. Na tribulação vai ser mostrado se nós somos vencedores ou se nós somos derrotados. Então essa é a carta da igreja de Esmirna, é uma carta linda e que Deus possa falar muito ao seu coração com essa carta, trazendo revelação realmente de que tipo de igreja você é. A gente sempre tem falado isso, que tipo de igreja nós somos. E agora nós vamos passar para a igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Então, nós já lemos e estudamos a igreja de Éfeso, que era uma igreja que o elogio para ela é que ela era uma igreja que trabalhava, uma igreja perseverante, porém ela tinha abandonado o primeiro amor. Essa era a reprimenda dela. A igreja de Esmirna era uma igreja perseverante que dava a sua própria vida por amor a Cristo. Não tinha nenhuma reprimenda. E agora entramos na carta à igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tens alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebeu. Então, a carta à igreja de Pérgamo, nós também vamos contextualizar o local, a cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que abrigava o primeiro templo dedicado a César. Era uma cidade, era uma terra de ciências ocultas. Os habitantes dessa cidade eram impressionados com cultura, com educação, com filosofia, com conhecimento. Então, eles estavam muito atrás disso, de conhecer mais, cada vez mais, cada vez mais. E quando essa carta fala aqui que sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, lá em Pérgamo existia o trono de César, que tem um vínculo que Jesus aqui está dizendo, o trono de Satanás. Por quê? Vamos começar pelo versículo 12 e entender como que Jesus se apresenta para essa igreja e como que ele vai relacionando essa igreja com as características dessa cidade. Então ele diz assim, né, no início. Escreve ao anjo da igreja, ao líder dessa igreja, e diz, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 16, ele também fala sobre isso. Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 4, versículo 12. Que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E eu quero ler o versículo 13 que diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Então, quando Jesus se apresenta aqui dizendo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes é aquele que tem a palavra. O próprio Jesus é a palavra de Deus. E quando ele fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração, para separar juntas e medulas, alma e espírito. Então, a palavra de Deus, ela penetra no mais profundo do nosso ser
E por mais que nós venhamos a querer mostrar algo que nós não somos, Deus sabe exatamente quem nós somos, sabe a intenção do coração, Ele sabe exatamente a palavra que a gente fala, Ele sabe qual o intuito daquela palavra. Muitas vezes nós falamos algo com a boca, mas dentro de nós não é aquilo que nós queríamos demonstrar. E Jesus sabe exatamente qual é a intenção do nosso coração. Então, quando Ele se apresenta aqui, dizendo que Ele tem a espada afiada de 2 gumes, Ele está dizendo assim, eu sei julgar com justiça. É isso que Ele está querendo dizer, eu julgo com retidão e com justiça, porque eu sei exatamente o que está dentro do seu coração. E aí ele fala no versículo 13, sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele está falando aqui, tem uma palavra de elogio para essa igreja, é que alguns dessa igreja eram perseverantes, eles permaneceram fiel mesmo em meio à perseguição. E Antipas, que Jesus fala que era fiel testemunha e que foi morto pela espada de Roma, o que é que Jesus está querendo dizer aqui? É que é mais importante temer a espada de Cristo do que a espada de Roma. Porque a espada de Roma mata o corpo, mas não mata o espírito, nem a alma. Já a espada de Cristo tem poder para lançar, como Jesus fala, né? Tem poder para lançar no inferno tanto o corpo quanto o espírito. Então nós precisamos temer realmente a espada do Senhor, porque Ele julga com justiça e com retidão. E aí ele continua no versículo 14 dizendo, entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. E aí nessa parte eu quero contextualizar essa história. Então abra sua Bíblia em Números, capítulo 22. Do capítulo 22 ao 25 tem a história de Balaão, certo? Então, depois você vai ler com mais calma essa história, porque se eu for ler isso aqui vai ficar muito longo, mas eu quero que você abra para você entender aonde está essa história e o porquê que Jesus dá uma crítica, faz uma crítica muito forte, que dentro dessa igreja tem aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Para começo de conversa. Então, vamos a Números, capítulo 22, e a gente vai ler o versículo 5, que diz assim, ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petó, que fica junto ao rio, na terra do seu próprio povo. Então, o que é que significa essa situação? Balaque era rei dos Moabitas. E Balaque ficou apavorado quando viu o povo de Israel que depois que tinha saído do Egito, se aproximando das suas terras. Ele ficou com muito medo porque o povo veio, como diz no capítulo 22 de Números, versículo 1. Depois disso, os israelitas partiram e acamparam às planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe tinha muito medo do povo de Israel, pois eram muitos e os moabitas andavam angustiados por causa dos israelitas. Por isso disseram aos chefes de Midian, agora esta multidão vai devorar tudo que há ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. E aí, eles ficaram tão apavorados quando os israelitas se acamparam ali nas planícies de Moabe, que eles disseram, agora eles vão acabar conosco. Então Balaque manda os seus mensageiros a Balaão, que era um profeta, para que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Israel, para que eles fossem derrotados. E aí esses mensageiros vão até Balaão, e Balaão diz que ia orar a Deus para saber qual palavra Deus tinha para aquele povo. E Deus disse, não amaldiçoe esse povo, porque é povo abençoado. E aí Balaão diz aos mensageiros, eu não vou amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Confusão vai, confusão vem com essa história.
Balaque insistindo para que Balaão fosse, ora de novo, e aí Balaão tentava mudar o coração de Deus. E nós temos que ter muito cuidado, principalmente com essa situação, porque nós como cristãos, às vezes Deus dá um não para a gente e a gente quer mudar o coração de Deus. A vontade soberana de Deus é uma, e a gente sabe qual é essa vontade soberana. Só que a gente quer fazer a nossa vontade e a gente fica insistindo com Deus para que Deus faça a nossa vontade e não a dele. Vai que Deus muda de opinião. E aqui foi o que aconteceu nessa história, continuando no capítulo 22, e aí no versículo 15 diz assim: Mas Balaque tornou a enviar chefes em maior número e superiores aos anteriores. Estes chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zipo, peço-te que não demores em vir a mim, pois te honrarei muito e te farei tudo que me disseres. Peço-te que venhas amaldiçoar este povo para mim. E aí Balaão diz, no versículo 18, Balaão respondeu aos servos de Balaque: Mesmo que Balaque quisesse me dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor meu Deus para fazer alguma coisa, nem pequena, nem grande. Aí ele vem com um mas peço-te que fiques aqui ainda esta noite para que eu saiba o que o Senhor tem a me dizer. Deus já tinha dito que não era para ir. E aí ele vai insistindo. Aí Deus disse, então tá bom, você vai, mas você só vai fazer o que eu te mandar. E aí é quando tem a famosa história conhecida de que Balaão pega sua jumenta, sobe nessa jumenta para ir amaldiçoar o povo de Israel. E aí é quando a jumenta vê o anjo do Senhor e trava, não anda, e aperta o pé de Balaão junto à parede, porque ela vê o anjo do Senhor, ela tenta se desviar e imprensa o pé de Balaão. E aí Balaão fica muito irado com essa jumenta e desce da jumenta e toma a espancar ela e bate. E aí no versículo 28 diz assim, versículo 27, né? Vamos dizer aqui. E ao ver o anjo do Senhor, a jumenta deitou-se debaixo de Balaão e a ira de Balaão se acendeu e ele bateu na jumenta com o bordão. Nesse momento, o Senhor abriu a boca da jumenta e ela perguntou a Balaão: que foi que te fiz para que me batas 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: tu zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão agora, eu te mataria. Mas a jumenta disse a Balaão: por acaso, dá até vontade de rir, por acaso não sou a tua jumenta em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Será que tem o costume de fazer isso contigo? E ele respondeu, não. Sabe o que é impressionante? A pessoa fica tão sem noção. Ele ficou tão sem noção que ele começou a conversar com a jumenta. A jumenta falou, ele não saiu correndo com medo, ele foi dialogar com a jumenta. E ela disse, eu sou tua jumenta, por acaso eu já fiz alguma vez isso? E ele entra no diálogo. Ele entra no diálogo com a jumenta e responde, não. E aí é nesse momento que Deus abre os olhos de Balaão e diz que ele, nessa hora, ele mataria Balaão e deixaria a jumenta viva, porque a jumenta obedeceu a ele e Balaão não. Então, mas aí o Senhor diz, vai, mas só faz o que eu te disser. E aí Balaão vai e Balaque esperando que Balaão amaldiçoe o povo de Israel. E ele vai para o monte e quando, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. Aí Balaque vai, está no capítulo 23 de Números. E eu quero abrir um parêntese para você que não gosta de ler Números. O livro de Números tem histórias maravilhosas, dentre elas essa. Às vezes a gente se pega na leitura de Números e diz, só fala de genealogia, vou ler não. O começo de Números realmente tem muita genealogia, mas dentro do livro de Números tem histórias tremendas do poder de Deus e do que Deus fez naquele tempo. Não perca essa oportunidade de ler o livro de Números, tá? E aí no capítulo 23, ele começa, vai para um lado, leva Balaão e diz, agora não, vamos para esse monte, pode ser que você olhando só uma parte do povo, você amaldiçoe. Aí Balaão vem com uma palavra. E aí tem hora que Balaque fica tão irado que no versículo 25 de Números 23, ele diz o seguinte, então Balaque disse a Balaão, se não vais amaldiçoá-lo, também não abençoes. Porque na hora que Balaão ia para amaldiçoar, Deus mandava abençoar. Aí ele não amaldiçoava e abençoava. E no versículo 26, Balaão diz,
Eu não te disse que tenho de fazer tudo o que o Senhor me falar? E Balaque disse a Balaão, vem, agora eu te levarei a outro lugar, pode ser que dali Deus queira que amaldiçoes o povo para mim. E ficava nessa coisa, não, vamos ver se amaldiçoa daqui. Mas o que a gente pode entender, que a própria palavra fala, é que Deus, ninguém pode amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. E aqui a gente vê claramente isso. Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Deus de forma nenhuma, porque Deus já tinha abençoado aquele povo. E aí é quando Balaão abençoa o povo de Israel com toda sorte de bênçãos, mas para Moabe ele dá uma palavra de maldição. E Balaque fica irado com essa história e manda Balaão sumir da frente dele. Em Números 31, versículo 16, a gente vai ler daqui a pouco, que vai se referir ao capítulo 25 de Números. E aí, o que é que acontece depois dessa situação? Vamos ler Números 25, a partir do versículo 1. Israel ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal-Peor. E o Senhor disse a Moisés, reúne todos os líderes do povo e enforca-os diante do Senhor à luz do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. E aí vem toda essa história com relação a essa situação. O que aconteceu aqui? E é isso que em Apocalipse refere-se ao caso de Balaão, a história de Balaão e Balaque. Em Números capítulo 31, versículo 16, nós lemos o seguinte. Estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor, no caso de Peor, o que causou a praga na comunidade do Senhor. E por causa dessa praga, em Números 25, 9, fala, por causa daquela praga morreram 24.000 pessoas da tribo de Israel. Então, quando Jesus fala lá em Apocalipse, onde a gente está lendo, na carta à igreja de Pérgamo, no versículo 14, que diz, entretanto tem algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. É exatamente nesse texto de Números 25 que fala que os filhos de Israel se prostituíram com as moabitas. Existia duas regras para o povo de Deus, duas regras básicas. Uma, que o povo de Israel não poderia casar com mulheres de outras nações. E a segunda é que eles não deveriam adorar outros deuses. Então aqui eles cometeram essas duas coisas. Eles se envolveram com mulheres de outros povos que adoravam outros deuses e que influenciou o povo de Israel a adorar outros deuses. Nesse caso aqui, até comer comidas que foram oferecidas a outros deuses. Comeram desses sacrifícios a outros deuses. E isso é abominação total ao Senhor. Ele odeia a prostituição espiritual. E o povo de Israel se prostituiu diante daqueles altares com aquelas mulheres. E com isso houve uma matança de 24.000 israelitas. A ira do Senhor foi muito forte. E aqui o Senhor acusou os cristãos de Pérgamo de cometer prostituição espiritual com César. Ele está comparando essa prostituição espiritual da igreja de Pérgamo com a situação de Balaão, isso no que se refere à cidade de Pérgamo e ao culto de adoração ao imperador. Porque nós vemos que essa época foi uma época de oficialização do cristianismo. Quando a gente pega a história da igreja pelos séculos, a igreja de Pérgamo foi exatamente a igreja onde o cristianismo foi oficializado com Constantino. Então, o imperador Constantino trouxe para dentro da igreja toda aquela idolatria greco-romana e houve realmente uma prostituição espiritual muito grande. A partir do momento que a gente pensa que foi bom para a igreja essa oficialização, porque a perseguição começou a acabar, porque agora o imperador era cristão, entre aspas, né? Se dizia cristão.
mas com isso houve um declínio muito grande na vida espiritual da igreja, porque a igreja sem a perseguição, ela se tornou uma igreja muito fraca, muito sem vida, uma igreja que a gente pode dizer uma igreja muito secularizada. E um grupo dessa igreja dizia que não havia nada de errado em ter relações amigáveis com Roma e colocar incenso no altar e declarar lealdade a César. Então tinha um grupo dessa igreja que afirmava isso, não tem problema nenhum. Então eles afirmavam, não tem problema nenhum colocar incenso no altar, adorar a César, adorar, entre aspas, a esses deuses. Eles foram pegando esses deuses e foram dando nomes de grandes homens de Deus que tinham morrido pelo evangelho e foram nomeando esses deuses como se fossem aquelas pessoas que haviam morrido pela causa do evangelho, cristãos realmente santos e cristãos que viviam inteiramente para a obra do Senhor. E essa atitude, no caso, protegia da perseguição romana, mas custaria o seu testemunho e a sua coroa. Por quê? Porque estava tendo um casamento da igreja com o Estado. O nome Pérgamo significa casamento. E foi isso que aconteceu e que estava acontecendo com essa igreja naquela época, porque era uma igreja que estava situada na cidade de Pérgamo, que tinha uma adoração muito pesada a César, ao imperador. E a igreja ou o cristão que faz concessões indevidas com o mundo, só para se dar bem ou só para dar um jeitinho ou para não sofrer perseguição ou para tirar alguma vantagem em alguma situação, essa pessoa está cometendo adultério espiritual e ela é infiel a Deus. Então nós precisamos observar as nossas vidas, no nosso trabalho, aonde nós temos relações interpessoais de amizade, negócios. Muitas pessoas acham que dando um jeitinho em determinadas situações, seja nos seus negócios, seja no trabalho, seja na própria igreja, abrindo mão, dando concessões, achando que dá um jeitinho na situação para se beneficiar, isso é bom ou isso não tem nada de mais. Na verdade, essas pessoas elas estão entrando num nível de prostituição espiritual. E aí é quando Jesus continua na carta, e aí ele diz, no versículo 14 a gente já leu, que ele era contra aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, que era justamente essa prostituição espiritual, de comer coisas sacrificadas a ídolos, de se envolver com mulheres de outros povos e de adorar outros deuses. Porque quando Deus dava essa palavra para o povo de Israel, para eles não se misturarem com mulheres de outras nações, é para que essas mulheres não trouxessem os seus deuses para dentro das casas e fizessem o povo de Deus se corromper com a adoração a outros deuses, deixando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E isso a gente vê muito na história de Salomão. Salomão, ele teve toda a sabedoria do mundo, Deus deu sabedoria demais a Salomão, só que Salomão teve muitas mulheres e ele teve mulheres de todas as nações, tudo que era povo, ele teve moabitas, amonitas, de várias outras nações com essas mulheres, e essas mulheres fizeram Salomão perverter o seu caminho com o Senhor, porque Salomão começou a construir altares para outros deuses e para participar da adoração a cultos a outros deuses, o que desagradou demais a Deus. Então, nós precisamos realmente ter um posicionamento firme. E aí ele continua no versículo 15, Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Assim também tens alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. E a gente já falou na carta da igreja de Éfeso que a doutrina dos nicolaítas era o governo para o povo, do povo, onde infiltrava dentro da igreja, os costumes mundanos, entravam com julgamento de regras quase que impossíveis de serem cumpridas, traziam jugo para o povo. E aí Deus aqui Jesus condena aqui duas coisas, que seguem a doutrina de Balaão e que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então teve essas duas reprimendas pesadas para essa carta. E aí ele vem com uma palavra, com um conselho.
Então Jesus vem com um conselho no versículo 16. Portanto, arrepende-te. Diante de toda essa situação, esse contexto dessa carta, que era uma igreja que tinha se corrompido, era uma igreja que ela tinha muitas concessões, adorando outros deuses, com tudo isso, Jesus, ele é tão misericordioso que ele entra com a palavra, portanto, arrepende-te. E aí ele vem com uma palavra muito forte de exortação. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E aí aqui novamente ele fala da espada, a espada que é a palavra. Ele julga com justiça, ele julga com retidão. E isso é um conselho que ele dá justamente, não tema a espada de Roma, tema a minha espada. Porque a espada de Roma, ela te mata, mas ela só mata o corpo, essa carne, não mata o espírito. Mas a minha espada, sim, ela tem poder para te condenar ao castigo eterno, ao inferno. Então, essa palavra é muito forte. E aí ele vem no versículo 17, com aquela ordem para ouvir, que é para todas as igrejas. Todas as cartas contêm essa ordem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem a promessa, que é maravilhosa. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, quando Jesus fala, ao vencedor darei do maná escondido, o que é que ele estava dizendo? Olha que coisa mais linda. Os cristãos dessa igreja, eles foram condenados, né? Sofreram uma reprimenda, dizendo que eles comeram coisas sacrificadas a ídolos. E aí Jesus diz, arrependa-se. Se você vencer, você não precisa comer coisas sacrificadas aos ídolos. Você pode comer do maná escondido, de algo que eu estou te dando. E o maná é a palavra, o maná é o próprio Jesus, é o pão do céu. Então, quando ele fala isso, não se prostitua, não adore outros deuses, não coma coisas sacrificadas a eles, porque eu tenho algo muito melhor para você, eu tenho algo muito mais tremendo, muito mais saboroso e que te dá vida eterna. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele continua, além de se alimentar do maná, que representa o pão da vida, ele também diz, e te darei uma pedrinha branca, uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. E quando a gente vai estudando para entender o que é essa pedra branca, naquela cultura, daquela época, os juízes, eles julgavam e quando eles queriam absolver alguém, eles colocavam uma pedra branca dentro de um vaso, para dizer assim, essa pessoa está absolvida. Com a pedrinha branca, eram as pedrinhas brancas. E também, essa pedrinha branca, muitas vezes a pessoa recebia quando ela era convidada para um banquete, era como se fosse um convite. E aqui quando Jesus diz, ao vencedor te darei o maná escondido, ou seja, é uma refeição, você vai comer. E eu te dou a pedrinha branca para te convidar para esse banquete. Olha que coisa linda que Deus fala, que Jesus fala. Basta que o quê? Que eles se arrependessem. Como ele fala no versículo 16. Portanto, arrepende-te. Não era uma palavra de ódio, era uma palavra de amor. Jesus dando uma palavra de amor para aquela igreja. E isso vem para as nossas vidas também. Jesus dando uma palavra de amor para nós. Muitas vezes a gente, na caminhada cristã, pode ser que a gente vá esfriando na fé, ou a gente vá relativizando muitas vezes todas as coisas, até duvidando daquilo que Deus falou na sua palavra, vem um espírito de incredulidade querendo atingir o seu coração. E essa questão da filosofia muitas vezes mexe conosco, e eu lendo um livro sobre isso, preparando para essa aula, e o autor do livro falando sobre a questão da filosofia, que ele teve um encontro com, eu não me lembro se era um diretor do curso de filosofia na Faculdade de Brasília, na Universidade Federal de Brasília, e ele disse que ouvindo aquela tese daquele homem,
das teorias dele, das falas dele, ele saiu tão atordoado daquela conversa que balançou aquilo que ele cria, ele ficou meio sem noção do que ele estava vendo, como se tivesse destruído as verdades que ele cria. E aí ele diz que rapidamente ele vem e se refugia na palavra do Senhor, porque ela traz alicerce. Ela traz, a base, a palavra de Deus, como a gente já leu, e Jesus se apresentou nessa carta. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso traz segurança, a palavra de Deus traz verdades absolutas para a nossa vida. E quando nós ouvimos, e a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, na hora que a gente entra no conhecimento da palavra e ouvir a palavra, a nossa fé vai sendo gerada, vai sendo produzida e vai trazendo alicerce para a nossa caminhada cristã, vai trazendo segurança para a nossa vida. A gente sabe quem nós somos, o que temos de propósito nessa terra e para onde vamos. E uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que não tem relacionamento com Cristo, ela fica totalmente perdida. Ela fica sem chão. E numa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, traz o que para essas pessoas? Insegurança, desespero. Mas nós que somos firmados na palavra, nós temos plena convicção de que Deus tem um controle de todas as coisas na palma da mão dele. E a nossa vida não está fora do controle do Senhor. A sua vida não está fora do controle do Senhor. Tudo, em tudo, Deus tem um propósito. Olha, a gente lendo essas cartas que a gente leu, a carta de Esmirna e a carta de Pérgamo, mesmo diante de uma situação tão diferente de uma igreja para outra igreja, Esmirna é uma igreja perseverante, uma igreja inabalável, e Pérgamo uma igreja totalmente seguindo outras doutrinas, e Jesus vem com uma palavra tremenda de arrependimento e de consolo e de promessas. Então, que você possa guardar essas promessas no seu coração, sabendo que Deus não desiste de você. Deus não desistiu da igreja de Pérgamo. Ele não desistiu. Ele tem uma palavra. E a palavra para nós hoje é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a palavra que ele diz é: arrependa-te. Se você se arrepender, você tem inúmeras promessas a serem cumpridas na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.